vos fala teólogo mestre Dinho Amado. Gênesis NTLH Nova tradução na linguagem de hoje. Capítulos 41 a 46 do livro de Gênesis da Bíblia. Parte 06 Gênesis 41 NTLH Nova tradução na linguagem de hoje. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. 2 De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. 3 Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas, na beira do rio. 4 E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou. 5 Mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé, elas eram boas e cheias de grãos. 6 Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. 7 Elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou, tinha sido um sonho. 8 De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. 9 Então o chefe dos copeiros disse ao rei: Chegou a hora de confessar um erro que cometi. 10 Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. 11 Certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. 12 Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ela explicou o que queriam dizer. 13 E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço, e o padeiro foi enforcado. 14 Então o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. 15 Então o rei disse: Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. 16 Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. 17 Aí o rei disse: Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. 18 De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. 19 Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. 20 As vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. 21 Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. 22 Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. 23 Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. 24 E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. 25 Então José disse ao rei: Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. 26 As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. 27 As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto são 7 anos em que vai faltar comida. 28 Exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. 29 Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. 30 Depois virão 7 anos de fome. 31 E a fome será tão terrível, que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. 32 A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. 33 E José continuou: Portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. 34 O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. 35 Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. 36 Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. 37 O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. 38 E o rei lhes disse: Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que o José, um homem em quem está o Espírito de Deus. 39 Depois virou-se para José e disse:
Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. 40 Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou rei. 41 Neste momento eu o ponho como governador de todo o Egito. 42 Então o rei tirou do dedo seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. 43 Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito depois do rei e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando, abram caminho. Assim, José foi posto como governador de todo o Egito. 44 O rei disse a José, eu sou rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. 45 O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneira e lhe deu como esposa Zenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. 46 José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. 47 Durante os 7 anos de fartura a terra produziu cereais em grande quantidade. 48 E José juntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. 49 José juntou tanto mantimento, que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia a areia da praia do mar. 50 Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Azenate. 51 Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim, Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. 52 No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse, Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. 53 Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito. 54 E, como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. 55 Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Ele disse, vão falar com José e façam o que ele disser. 56 Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. 57 De todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Gênesis 42 NTLH Nova tradução na linguagem de hoje. Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos, por que vocês estão aí de braços cruzados? 2 Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. 3 Então os 10 irmãos de José por parte de pai foram até o Egito para comprar mantimentos. 4 Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. 5 Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. 6 Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. 7 Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou com voz dura, vocês, de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. 8 José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. 9 Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse, vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. 10 Eles responderam, de modo nenhum, senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. 11 Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, senhor. Somos gente honesta. 12 Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. 13 Eles disseram, nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu, e o mais novo está neste momento com o nosso pai. 14 José respondeu, é como eu disse, vocês são espiões. 15 E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este, enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei. 16 Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiões. Juro pela vida do rei.
17 os pôs na cadeia por 3 dias. 18 no terceiro dia José disse a eles, eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. 19 se, de fato, são pessoas honestas, que um dia vocês fiquem aqui na cadeia, e que os outros voltem para casa, levando mantimentos para matar a fome das suas famílias. 20 depois tragam aqui o seu irmão mais moço. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade, e, se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram 21 e disseram uns aos outros, de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. 22 E Rubem disse assim, eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. 23 Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele tinha estado falado com eles por meio de um intérprete. 24 José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. 25 José mandou que os empregados enchessem de mantimentos os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvessem o dinheiro de cada um, colocando-o nos sacos de mantimentos. E também que lhes dessem comida para a viagem. E assim foi feito. 26 Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora. 27 Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimentos. 28 Ele disse aos irmãos, vejam só. O meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimentos. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e, tremendo de medo, perguntavam uns aos outros, o que será isso que Deus fez com a gente? 29 Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, o seu pai, tudo o que havia acontecido com eles. E disseram, 30 Aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. 31 Nós respondemos, somos homens honestos, não somos espiões. 32 Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um dos nossos irmãos desapareceu, e o mais novo está neste momento com o nosso pai em Canaã. 33 O governador respondeu, eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo, e os outros vão voltar, levando um pouco de mantimento para as suas famílias, que estão passando fome. 34 Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim, eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês, e vocês poderão ficar aqui negociando. 35 Aconteceu que, quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do saco um saquinho com o seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. 36 Então Jacó disse, vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente, e Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim, e quem sofre com tudo isso sou eu? 37 Aí Rubem disse ao pai, deixe que eu tome conta de Benjamim, eu o trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. 38 Jacó respondeu, o meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto, e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ela e na viagem que vão fazer, e assim vocês matariam de tristeza este velho. Gênesis 43 NTLH Nova tradução na linguagem de hoje Uma fome continuava muito grande em Canaã. 2 Quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó disse aos filhos, voltem ao Egito e comprem mais um pouco de alimento para nós. 3 Mas Judá lembrou, aquele homem deixou bem claro que, se o nosso irmão não fosse junto com a gente, ele não nos receberia. 4 Se o Senhor deixar que ele vá, nós iremos comprar mantimentos para o Senhor. 5 Se o Senhor não deixar, não iremos. Aquele homem disse assim, eu só os receberei se vocês trouxerem o seu irmão mais novo. 6 Jacó disse, porque vocês fizeram cair tamanha desgraça sobre mim? Porque foram dizer ao tal homem que tinha outro irmão. 7 Eles responderam, aquele homem fez muitas perguntas a respeito de nós e da nossa família. Ele perguntou, o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm mais um irmão? Nós tivemos de responder às perguntas dele.
Por acaso podíamos adivinhar que ele ia pedir que levássemos o nosso irmão? 8 Aí Judá disse ao pai, deixe o rapaz por minha conta. Nós partiremos agora mesmo, e assim ninguém morrerá, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. 9 Eu fico responsável por Benjamim. Se eu não o trouxer de volta são e salvo, o Senhor poderá pôr a culpa em mim. Serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. 10 Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. 11 Então o pai disse, já que não existe outro jeito, façam o seguinte, ponham nos sacos alguns presentes para aquele homem. Levem os melhores produtos desta terra, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, nozes e amêndoas. 12 Levem também o dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada na boca dos sacos de mantimentos que vocês trouxeram. Deve ter havido algum engano. 13 Levem o irmão de vocês e vão depressa encontrar-se outra vez com aquele homem. 14 Que o Deus Todo-Poderoso faça com que ele tenha pena de vocês e deixe que o seu outro irmão e Benjamim voltem para casa. Quanto a mim, se tenho de perder os meus filhos, o que é que eu posso fazer? 15 Assim, os filhos de Jacó pegaram os presentes e o dinheiro em dobro e foram para o Egito, levando Benjamim. Logo que chegaram, foram falar com José. 16 Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao funcionário administrador da sua casa, leve esses homens até a minha casa. Mate um animal e prepare tudo, pois eles vão almoçar comigo hoje, ao meio-dia. 17 O administrador cumpriu a ordem e levou os irmãos até a casa de José. 18 Quando chegaram lá, eles ficaram com medo e disseram uns aos outros, trouxeram a gente para cá por causa do dinheiro que da outra vez foi colocado de volta nos sacos de mantimentos. Com certeza eles vão nos atacar. Vão tomar de nós os nossos jumentos e obrigar a gente a trabalhar como escravos. 19 Assim que chegaram à porta da casa, disseram ao administrador, 20 Por favor, senhor. Já viemos aqui uma vez para comprar mantimentos. 21 Porém, quando chegamos ao lugar onde íamos passar a noite, abrimos os sacos de mantimentos, e na boca dos sacos cada um encontrou o seu dinheiro, sem faltar nada. Trouxemos esse dinheiro de volta a 22 e também temos mais dinheiro aqui para comprar mantimentos. Nós não sabemos quem colocou dinheiro nos sacos de mantimentos. 23 Aí o administrador respondeu, fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e do seu pai deve ter posto dinheiro nos sacos de mantimentos para vocês, pois eu recebi o dinheiro que pagaram. O administrador trouxe Simeão ao lugar onde eles estavam. 24 Depois os levou para dentro da casa, deu água para lavarem os pés e também deu de comer aos jumentos. 25 Os irmãos prepararam os presentes que iam entregar a José quando ele viesse ao meio-dia, pois já sabiam que iam almoçar ali. 26 Quando José chegou à sua casa, eles lhe entregaram os presentes que haviam trazido, se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. 27 José perguntou como iam passando e depois disse, como vai o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram? Ela ainda vive? 28 Eles responderam, o seu humilde criado, o nosso pai, ainda está vivo e vai passando bem. 29 José olhou em volta e, quando viu Benjamim, o seu irmão por parte de pai e mãe, disse, é esse o irmão mais moço de vocês, de quem me falaram? Que Deus o abençoe, meu filho. 30 Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado, que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. 31 Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu. E disse, servam o almoço. 32 Serviram o almoço a José numa mesa e aos seus irmãos em outra. E havia ainda outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois estes, por motivos religiosos, eram proibidos de comer junto com os israelitas. 33 Os irmãos se sentaram de frente para José. Eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais moço. Quando viram isso, eles começaram a olhar uns para os outros, muito admirados. 34 Serviram a eles da mesma comida que foi servida a José e deram a Benjamim 5 vezes mais comida do que aos outros. E eles beberam com José até ficarem alegres. Gênesis 44 NTLH Nova tradução na linguagem de hoje. Depois disso José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem, encha de mantimentos os sacos que esses homens trouxeram, o quanto puderem carregar, e ponha na boca dos sacos o dinheiro de cada um. 2 E, na boca do saco de mantimentos que pertence ao irmão mais moço, põe o meu copo de prata, junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento.
O administrador fez tudo como José havia mandado. 3 de manhã bem cedo os irmãos de José saíram de viagem, com os seus jumentos. 4 Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estavam longe, José disse ao seu administrador, vá depressa atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga o seguinte, por que vocês pagaram o bem com o mal? 5 Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. 6 Quando o administrador os alcançou disse o que José havia ordenado. 7 Eles responderam, por que o Senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. 8 Nós lhe trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimentos de cada um de nós. Então por que iremos roubar prata ou ouro da casa do seu patrão? 9 Se o Senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto, e nós ficaremos seus escravos. 10 O administrador disse, concordo com vocês, mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo, os outros poderão ir embora. 11 Então eles puseram depressa os sacos de mantimentos no chão, e cada um abriu o seu. 12 O administrador de José procurou em cada saco de mantimentos, começando pelo do mais velho até do mais moço, e o copo foi encontrado na boca do saco de mantimentos de Benjamim. 13 Então os irmãos rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. 14 Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ela ainda estava ali. Eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. 15 Aí José perguntou, por que foi que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? 16 Judá respondeu, Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos seus escravos, nós e aquele com quem estava o copo. 17 José disse, de jeito nenhum. Eu nunca faria uma coisa dessas. Só aquele que estava com o meu copo é que será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do pai. 18 Então Judá chegou perto de José e disse, Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. 19 O Senhor perguntou, vocês têm pai ou outro irmão? 20 Nós respondemos assim, temos pai, já velho, e um irmão mais moço, que nasceu quando nosso pai já estava velho. O irmão do rapazinho morreu. Agora ele é o único filho da sua mãe que está vivo, e o seu pai o ama muito. 21 Aí o Senhor nos disse para trazer o rapazinho porque desejava vê-lo. 22 Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois, se deixasse, o seu pai morreria. 23 Mas o Senhor disse que, se ele não viesse, o Senhor não nos receberia. 24 Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que o Senhor tinha dito. 25 Depois ele nos mandou voltar para comprarmos mais mantimentos. 26 Nós respondemos, não podemos ir, não seremos recebidos por aquele homem se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. 27 Então o nosso pai disse, vocês sabem que a minha mulher é que me deu 2 filhos. 28 Um deles já me deixou, eu nunca mais o vi. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. 29 E, se agora vocês me tirarem este também, e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza este velho. 31 Agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz, e nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai, que está velho. 31 Agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz, e nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai, que está velho. 32 E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim, se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. 33 Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz. E permita que ele volte com os seus irmãos. 34 Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai.
Gênesis 45 NTLH Nova tradução na linguagem de hoje. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou, saiam todos daqui. Por isso nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. 2 Ele começou a chorar tão alto, que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. 3 José disse aos irmãos, eu sou José. O meu pai ainda está vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados, que não puderam responder nada. 4 José disse, chegue mais perto de mim, por favor. Eles chegaram, e ele continuou, eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. 5 Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra, nem colher. 7 Deus me enviou na frente de vocês a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. 8 Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. 9 Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte, Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. 10 O Senhor morará na região de Gozém e assim ficará perto de mim, o Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. 11 A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. 12 José continuou, todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. 13 Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito, contem tudo o que tem visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. 14 José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E, abraçado com José, Benjamim também chorou. 15 Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso os irmãos começaram a falar com ele. 16 A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. 17 O rei disse a José, diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. 18 E me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. 19 Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. 20 Não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. 21 Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. 22 Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. 23 Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. 24 Os irmãos se despediram, e na hora de partir José aconselhou, não briguem pelo caminho. 25 Eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. 26 Então lhe disseram, José está vivo? Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. 27 Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado. 28 E disse, já chega. O meu filho José ainda está vivo? Quero vê-lo antes de eu morrer. Gênesis 46 NTLH Nova tradução na linguagem de hoje. Jacó partiu com tudo o que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. 2 Naquela noite Deus falou com ele numa visão e o chamou assim, Jacó, Jacó. Eu estou aqui, respondeu ele. 3 Deus disse, eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. 4 Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. E, quando você morrer, José estará ao seu lado. 5 Então Jacó partiu de Berseba. Nas carretas que o rei do Egito havia mandado, os filhos de Jacó levaram o pai,
as esposas deles e os seus filhos pequenos. 6 Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. 7 Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos e filhas, netos e netas. 8 Os israelitas que foram para o Egito, isto é, Jacó e os seus descendentes, são os seguintes: Ruben, o filho mais velho de Jacó. 9 Os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Isrom e Carmi. 10 Simeão e os seus filhos Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, que era filho de uma mulher de Canaã. 11 Levi e os seus filhos Gerson, Coate e Merari. 12 Judá e os seus filhos Selá, Peres e Zera. Os outros 2 filhos, Erionã, havia morrido em Canaã. Os filhos de Peres foram Esrom e Amul. 13 Issacar e os seus filhos Tola, Puá, Jazub e Sinrom. 14 Zebulon e os seus filhos Serede, Elon e Jaleel. 15 Esses foram os filhos que Leia deu a Jacó na Mesopotâmia, além da sua filha Dina. Os descendentes de Jacó e Leia eram 33. 16 Gade e os seus filhos Zifião, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. 17 Azeri e os seus filhos Ina, Isva, Isvi e Berias e a irmã deles, que se chamava Sera. Os filhos de Berias eram Eber e Malquiel. 18 Esses 16 foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu a sua filha Leia. 19 Raquel, mulher de Jacó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim. 20 Os filhos de José com Azenate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Azenate era filha de Potífera, sacerdote da cidade de Heliópolis. 21 Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. 22 Esses 14 foram os descendentes de Jacó e Raquel. 23 Dan e o seu filho Zim. 24 Naftali e os seus filhos Jazeel, Guni, Jezeri e Silém. 25 Esses 7 foram os descendentes de Jacó e Bila, a escrava que Labão deu a sua filha Raquel. 26 Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. 27 Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim, foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. 28 Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gozém. Quando eles chegaram, 29 José mandou aprontar o seu carro e foi para Gozém a fim de se encontrar com o pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou abraçado com ela e por muito tempo. 30 Então Jacó disse: Já posso morrer, agora que já vi você e sei que está vivo. 31 Depois José disse aos irmãos e à família do pai: Eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que os meus irmãos e os parentes do meu pai, que moravam em Canaã, vieram para ficar comigo. 32 Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo o que tem. 33 Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês. 34 Digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram os seus antepassados. Assim, vocês poderão ficar morando na região de Gozém, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas.